Número 8. O tema da nossa reflexão nesta noite é uma pergunta: como o Evangelho avança? E eu quero ler, juntamente com os irmãos e irmãs, o texto do livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo de número 26 ao versículo 40, e dele nós vamos extrair o assunto da nossa meditação nessa noite. A palavra de Deus diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco, e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, mas, jubiloso, continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto e, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Senhor, abre a nossa mente para a compreensão da Tua Palavra. Faze de mim apenas instrumento, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer que não há no livro de Atos, que é um livro que relata a história da igreja, é um livro descritivo, é um livro de história da igreja, não há uma teologia sistemática da conversão. Ou seja, quais são os passos para a conversão? Como é que a conversão acontece? Isto porque há experiências variadas de pessoas que se converteram. Por exemplo, aqui, a história do eunuco, cujo nome não nos é oferecido. Ele se converte quando peregrino foi a Jerusalém, incomodado com a pessoa de Jesus,
que já era a sua fama notória. Filipe é levado de uma forma sobrenatural, é arrebatado e colocado no caminho de Filipe, que lia o profeta Isaías. Teve a oportunidade de explicar para ele acerca de quem Isaías falava, e ele se converte. No capítulo 9, nós temos uma outra experiência de conversão, que não oferece os mesmos elementos. Experiência de conversão de Saulo, um homem truculento, um homem violento, que perseguia a igreja, que maltratava os cristãos. Aí no capítulo 8, no verso 1, nós temos uma breve descrição desse perfil truculento deste homem chamado Saulo, que foi testemunha e, por assim dizer, liderou o martírio de Estevão, perseguia com atrocidade a igreja, arrastando homens e mulheres das suas casas, os maltratava. E o capítulo 9 nos dá conta de que este mesmo Saulo, que respirava e transpirava ódio, foi achado pelo Senhor, teve um encontro com Jesus, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Literalmente ele cai do cavalo, fica cego por 3 dias, Ananias ora por ele, ele tem a sua visão aberta, e nasce ali o maior missionário de todos os tempos, uma experiência de conversão diferente. Eu poderia ainda citar algumas outras histórias, como aquele homem militar, em cuja casa Pedro vai e prega o evangelho para ele, em Atos capítulo 11, enfim. O que eu quero dizer é que não há uma teologia sistemática de conversão, porque os casos são diferentes. No entanto, irmãos e irmãs, este capítulo nos oferece alguns passos encontrados em muitas experiências de conversão. Nos oferece um panorama. E quando nós falamos de conversão aqui, não estamos falando em mudança de religião. Não estamos falando em mudança de fé. Nós estamos falando em mudança de coração, uma experiência pessoal com o Senhor. Onde quando o indivíduo se encontra com Jesus, a mensagem do Evangelho entra na sua mente ou no coração, de uma forma personalizada. O que ele ouve com a compreensão de que aquela palavra está vindo direto para ele ou para ela. Então ele se rende, é um mistério. Não tem a ver com a oratória do pregador, não tem a ver com os argumentos do pregador, não tem a ver com a liturgia do culto, conquanto tudo isso coopere, sem dúvida alguma, para que o Espírito Santo fale ao coração da pessoa. E então ela se converte, nasce de novo, se torna uma nova criatura, e isso é conversão. Eu quero nessa noite considerar esta pergunta: como o Evangelho avança? Aqui, no capítulo 8 de Atos, nós podemos dizer que esse capítulo 8 é como se fosse uma dobradiça. O Evangelho sai do contexto nitidamente judaico e começa a ganhar um cenário também gentílico. Na verdade, a morte de Estevão, que foi estupim para a dispersão, aparece no capítulo 7, foi a circunstância que o Senhor Deus, foi a circunstância que o Senhor utilizou para a igreja se espalhar, para a igreja alcançar outras localidades. O impulsionador dessa mudança foi a perseguição, capítulo 8, verso 1, fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos
pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. No livro de Atos e na história, a perseguição está para o crescimento da igreja, assim como o fermento está para a massa de pão. Ao invés de destruir a igreja, a perseguição a promove. Tem sido assim em muitos lugares. A perseguição faz com que a igreja se torne missionária. A perseguição com a igreja faz com que a igreja seja como a semente lançada no campo. Ela se espalha, vai para longe. A perseguição não tem a força de parar a igreja, mas ela sim tem a força de filtrar a igreja. Meus irmãos, os ventos que sopram, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, sugerem que a igreja há de enfrentar um tempo de intensa perseguição. Um grande teste para aquilo que nós cremos. E nessa realidade de uma comunidade, sobretudo no Brasil, que se avoluma, que cresce, trazendo pessoas com os mais variados motivos, e certamente nem todos que dela fazem parte, de fato se converteram, de fato nasceram de novo. E quando eu falo dos ventos que sopram sugerindo perseguição, não é uma pregação pessimista, mas afinado e alinhado com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que nos últimos dias haveria perseguição. E a perseguição, ela não tem a capacidade de brecar a igreja. Os templos até podem ser fechados. Pode ser até que haja impedimento de reuniões, até mesmo da leitura da Bíblia, como há em alguns países. Não para a igreja, mas tem a capacidade de filtrar a igreja. Aqueles que estão por causa de Jesus vão permanecer. Aqueles que estão e não é por causa de Jesus, não permanecem. Aqueles que são atraídos pela sedução de meramente ter os seus problemas resolvidos, não vão ficar. Mas aqueles que são atraídos pelo desejo de servir a Deus, quebrantados pela consciência de pecado, esses vão permanecer. Então, a perseguição, ela filtra. A perseguição da igreja, preste bem atenção, não é um acidente de percurso, mas é uma agenda. E mesmo diante da maior perseguição, Deus continua sendo o Deus da igreja. Você pode dizer amém, irmão? Deus continua no controle da sua igreja. Deus continua. E assim, nós estamos aqui no capítulo 8, que é inaugurado com uma história de perseguição, logo após a morte de Estevão. E o texto diz que Filipe, que era na verdade um dos chamados apóstolos, ele é arrebatado e colocado pelo anjo do Senhor, diz o verso 26, é uma experiência sobrenatural. A Bíblia é um livro de sobrenaturalidade. Não é um livro que se propõe a atender à lógica, é um livro de fé. É um livro que nos desafia a crer naquilo que não cabe na lógica humana. É um livro de fé. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Ele se levantou e foi.
E ele se depara com um homem, um eunuco, que era um homem de posição, da Etiópia, servindo a rainha de Candace, que era secretário do tesouro daquela monarca, conforme está aí no versículo de número 27, e ele é alcançado, e depois, no final do texto, nós o encontramos batizado e seguindo o seu caminho com alegria. Como o Evangelho avança? Eu quero propor aqui, à luz do texto, algumas afirmações que emanam das Escrituras e desta experiência. Em primeiro lugar, o Evangelho avança alcançando pessoas de todas as etnias. É interessante que este eunuco era um homem da Etiópia, era um homem negro. Um homem oriundo de uma região não muito prestigiada, etíope. O Evangelho não se restringe à cor da pele de alguém. Está acima da etnia. Alcança o branco, alcança o negro. Está acima da condição econômica, que é a segunda característica da experiência desse homem. Ele ocupava uma posição destacada, diz o verso de número 27, levantou-se, foi no caminho, viu um etíope, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. O Evangelho alcança pessoas de todas as etnias, alcança pessoas de todas as condições econômicas, seja a pessoa rica, seja a pessoa pobre, de todas as condições culturais, alcança o analfabeto, alcança o intelectual, alcança o iletrado, alcança o homem que tem pós-doutorado, porque o poder do Evangelho suplanta quaisquer que sejam mais condições. O Evangelho avança também, alcançando pessoas que querem conhecer a verdade. É interessante, no versículo de número 28, que ele regressava e lia o profeta Isaías. Eu diria que este homem é o exemplo de muita gente que lê, mas não entende. Que até tem vontade, mas não compreende. Ele lia o profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. O texto diz que Filipe correu, se aproximou, e ficou tão próximo ao ponto de ouvir que ele lia o profeta Isaías. Ele lia o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. E enquanto lia, Filipe então lhe fez uma pergunta. Entendes tu o que lês? Está aí no versículo 30. E ele, sedento de aprendizado, querendo compreender aquilo que ele estava lendo. Ele era um devoto, mas não tinha entendimento. Talvez é a tipificação de muitos que frequentam uma igreja, seja aqui ou de outro viés, até querem, mas não compreendem. Até desejam, mas não têm compreensão. Ele era um homem piedoso, saiu da Etiópia e foi até Jerusalém para adorar, diz o texto. E ele estava lendo aquilo que ele não compreendia. E esta pergunta é uma pergunta crucial. Entendes tu o que lês? E a partir dessa pergunta, a resposta daquele homem fez com que Filipe, que estava ali, levado pelo Senhor,
com propósito específico, lhe anunciasse a pessoa de Jesus. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. O evangelho, portanto, cresce, avança, alcançando pessoas que almejam conhecer a verdade. Me lembro, muitos anos atrás, ainda seminarista desta igreja, tive o privilégio de participar de uma viagem missionária ao sertão da Bahia, uma cidade chamada Uauá. Não é Uauau, é Uauá, no sertão da Bahia, 9 horas de Salvador. Uma colega missionária, colega de turma no seminário, que estava começando um trabalho missionário lá no sertão da Bahia. Cheguei em Salvador, peguei o ônibus, naqueles moldes de ônibus em que tem gente levando galinha, tem gente levando cabra, gente com aquele rádio. Antigamente o pessoal andava com um rádio grande assim, os mais vividos se lembram disso, andando na rua com o rádio para todo mundo ouvir, né? Viagem de 9 horas, um som terrível dentro do ônibus, passando por pontes, onde havia ali um letreiro, rio tal, e a gente olhava debaixo da ponte, terra, poeira, cenário seco, olhando para o campo, vendo muito cactos e ossada de animais mortos que secaram. Chegamos lá naquela cidade, foi uma viagem extraordinária, e num dos dias, nós fomos para a inauguração de um açude que foi feito por uma organização missionária internacional. Eu tive o privilégio de ser o convidado para pregar na inauguração daquele açude. Chegamos lá, olhamos para um lado, olhamos para o outro, apenas cactos, apenas poeira. Havia ali a barragem, porque a barragem estava feita aguardando a chuva. Um grupo pequeno de pessoas. Eu pensei assim, eu preparei um sermão evangelístico para pregar para umas 500 pessoas, e ali só tínhamos umas 7, 8 pessoas. Agora, meus irmãos, que coisa impressionante. O povoado sabia que um grupo estaria ali para inaugurar aquele açude. E enquanto nós estávamos conversando, antes de começarmos o culto, eu comecei a olhar para o horizonte, e de todos os lados vinha a gente. Experiência linda. Homens com as suas mulheres, com crianças, se dirigindo, olhava para um lado, olhava para o outro, aqueles homens com roupas bem sertanejas, pessoas humildes, pessoas pobres. E daqui a pouco nós olhamos ali perto da inauguração daquele açude, havia muita gente ali para ouvir a palavra de Deus. E que sede! A sede da água que viria para alimentar aquele açude, mas muito mais, a sede de ouvir a palavra de Deus. O evangelho avança, alcançando pessoas que almejam conhecer a verdade, como este eunuco. Lia, mas não entendia. Talvez o caso de alguns aqui nessa congregação, que até querem, mas não entendem. Até gostam dos louvores, até se emocionam, são capazes de verter lágrimas diante de um louvor, mas não entendem. Eu quero desafiá-lo nessa noite a se deixar tocar pelo Espírito Santo, como aconteceu com este eunuco. E isso faz o evangelho
prosperar. Mas ainda, o Evangelho avança, alcançando pessoas e usando pessoas que estejam dispostas a obedecer à direção do Senhor. O eunuco foi alcançado, mas foi alcançado porque um homem obedeceu. Qual é o nome deste homem? Filipe. No verso 29 diz assim: disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. O versículo 30 diz que ele saiu correndo. Ele foi ágil. Ele obedeceu. E a obediência de Filipe foi o que permitiu que este eunuco fosse alcançado. Você que já conhece o Evangelho, você conhece o Evangelho porque alguém atrás obedeceu. Porque alguém falou para você. Talvez no seu trabalho, talvez na sua vizinhança, talvez na sua casa, talvez na sua faculdade. Alguém falou para você, alguém obedeceu, alguém bradou para você, alguém compartilhou com você, alguém foi obediente à ordem do Senhor e falou para você, como Filipe foi obediente à voz do Espírito de Deus e se tornou um instrumento para alcançar o coração daquele eunuco. É assim que o Evangelho avança. Eu creio, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, um tempo inimaginável, de medo, de morte, de doença, de desespero, de desemprego, pessoas que estão se suicidando, casamentos que estão se desfazendo. A desesperança tem sido a tônica na mente de cada brasileiro, ou pelo menos de uma boa parte. Este cenário é um cenário altamente propício para falarmos da esperança que há em Jesus Cristo. Líderes de células, entendam isto. Este é um cenário que desafia a igreja de Cristo a se fazer presente. De muitas formas, com criatividade, orando, uma mensagem que se envie para alguém, uma mensagem personalizada, como eu tenho aprendido, irmãos, que usar o nosso celular, as redes sociais, de maneira eficaz, atendendo a um propósito, isso tem uma extraordinária possibilidade de alcance. Uma mensagem que você envie para alguém, aquela mensagem pode chegar no momento em que aquela pessoa está precisando de uma palavra de encorajamento. E eu tenho visto pessoas que dizem assim: muito obrigado pela palavra, muito obrigado por uma ligação, muito obrigado por uma mensagem. Esse é um tempo de desafio. Queira Deus que nós compreendamos que nós estamos para este mundo como Filipe estava para aquele etíope. Nos deixarmos usar. Hoje pela manhã eu falava aqui sobre serviço, lendo o Salmo de número 100. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele não nós que nos fez. Servi ao Senhor com alegria. O desafio é para o serviço. Cada um se deixar usar pelo Senhor para ser bênção na vida de alguém. Caminhando para o fim, o Evangelho avança
quando a mensagem entra no coração de uma pessoa. Esse homem teve uma história, uma trajetória muito rápida, do momento em que ouviu o Evangelho até o seu batismo. Uma viagem. E diz o texto que ele foi ouvindo, Filipe anunciou Jesus para ele. Versículo 36 diz assim: indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê aqui água, o que impede que eu seja batizado? A resposta foi: é lícito, se crês de todo o coração. Se crês de todo o coração. Qual foi a resposta dele? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe o que é isso? A mensagem entrou no coração daquele homem. Numa viagem. Filipe expõe para ele que Isaías estava falando de Jesus. Ele diz: eu tenho aqui água, o que é que impede que eu seja batizado? É lícito, é válido. Se você crê de todo o coração, e eu creio. A mensagem entrou no coração dele. É assim que o Evangelho avança. Pregando aqui, pregando para pessoas que estão agora nos acompanhando através da transmissão. A igreja se reúne, é um esforço em conjunto. Você que veio aqui, irmão, irmã, a equipe que se prepara, que ensaia, o pessoal do multimídia, do som, os introdutores, o Ministério de Surdos, o pessoal que está na introdução, verificando temperatura, é um esforço em conjunto, para que a mensagem chegue ao coração das pessoas. E quando essa mensagem entra, ela muda de dentro para fora. É um mistério, não tem explicação. Não tem explicação. Aqui, casos variados, de pessoas que se converteram pela primeira vez que ouviram o Evangelho. Mas talvez aqui algumas pessoas que ouviram por anos. Uma esposa crente, intercedendo, um pai, uma mãe, um esposo cristão, servo de Deus. E muitas vezes por anos a pessoa foi ouvindo até que o dia decidiu tomar a sua decisão, ou fez a sua decisão. É assim que o Evangelho avança. E avança, por fim, com a obediência ao batismo. Você que já aceitou a Cristo, eu preciso lhe dizer uma coisa. Batismo não é um ato de sentimento, não é uma resposta de sentimento. Há pessoas que dizem assim: ainda não senti que deva, você não entendeu. Que batismo não tem a ver com sentimento, tem a ver com obediência. Primeiro passo de quem aceita Cristo é obedecer, e o primeiro passo de obediência é ser batizado. É por isto que este eunuco, quando viu água, compreendeu isto e disse assim: aqui tem água, o que é que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito, se crê de todo o coração. E ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu? Verso 38, mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. Batismo é um ato de obediência. Quantas pessoas aqui que já aceitaram a Cristo, mas ainda não compreenderam que precisam dar o passo de obediência. Jesus, antes de voltar para junto do Pai, ele disse em Mateus capítulo 28, ele deu uma ordem. E ordem é para ser obedecida. Capítulo 28, versículos 18 e seguintes,
O Senhor Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E qual é a ordem que ele dá? Batizando. Batismo é para ser obedecido. E eu quero lhe encorajar nessa noite a não ficar na metade. Talvez você já tenha feito a sua decisão, já tenha vindo aqui à frente, mas você ficou na metade. Você precisa fazer o ciclo completo. Significa obedecer a ordem do Senhor Jesus Cristo e dizer: eu quero testemunhar publicamente a minha fé em Cristo. Eu quero ser batizado. Filipe foi batizado, diz o verso 39, que, aliás, o eunuco foi batizado por Filipe, e quando eles saíram da água, diz o verso 39, o eunuco jubiloso, feliz, seguiu o seu caminho. Eu quero nessa noite desafiar você. Em primeiro lugar, se ainda não entregou sua vida a Cristo, que o faça. Em segundo lugar, você que já aceitou a Cristo, mas ainda não tomou a decisão para o batismo, é hora de obedecer. É hora de sair da condição perigosa de amigo do Evangelho. Alguns até já nem se levantam mais quando somos desafiados ou convidados, ou são convidados a se levantarem como visitantes. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero lhe desafiar a dar um passo de obediência. Crer em Cristo é um passo de fé. Batismo é um passo de obediência. Está entendendo? Você não pode dar um passo de obediência se não teve passo de fé. Ser batizado sem ter se convertido não faz sentido. Mas ter se convertido e não se batizar também não faz sentido. É um passo de fé e um passo de obediência. Se você já deu o primeiro, quero lhe desafiar a dar o segundo. Você entendeu? Vamos ficar em pé, irmãos?